Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito empresarial, falando especificamente sobre a Lei 11.101 do ano de 2005, que é justamente a Lei de Falências e Recuperação Judicial. Nos blocos passados, trouxe para vocês o começo do estudo acerca do procedimento. Falei então que o procedimento falimentar deve necessariamente começar com uma proemial, uma petição inicial. E dentro dessa petição inicial, pontuamos para vocês os elementos da ação, ou seja, aqueles elementos imprescindíveis, necessários para que a ação, tenha assim o seu start. Passado esse momento, adentramos aí nas formas de defesa, obviamente, do devedor, nas formas de defesa do falido. E dentro dessas formas de defesa, eu pontuei com vocês 4 formas de defesa, Ou seja, algo meio capiroto, algo meio do tinhoso, que foge das regras holísticas da vida, Foge aí das nossas tríades de Pai, Filho e Espírito Santo, Is, Osíris e Horus, Zeus, Hades e Poseidon. Pontuei para vocês que o devedor, ele pode fazer uma dessas 4 coisas. Pode contestar dentro aí do prazo pré-estipulado para contestação, Ou seja, o prazo aí de 10 dias, um prazo diferente. Pontuamos para vocês por demais um segundo elemento, esse segundo elemento relacionado ao chamado depósito elisivo, e explicamos no que consiste esse depósito elisivo, e o que tanto esse depósito elisivo abarca. Pontuamos depois, em terceiro momento, a possibilidade de fazer ambos conjuntamente, ou seja, contestar mais o depósito elisivo, e derradeiramente falamos aí acerca da possibilidade de se pleitear o turnaround, ou seja, se pleitear aí o Instituto da Recuperação Judicial. De qualquer maneira, antes de darmos continuidade, antes de adentrarmos na sentença propriamente dito, eu preciso chamar aí uma atenção de vocês. Uma atenção, obviamente, extremamente recente e que adentrou em vigor no começo do ano de 2021. É a Lei 14.112 de 2020. 14.112 de 2020. O que aconteceu? Ela modificou aí uma questão relacionada à competência, principalmente no que tange ao pedido de recuperação judicial. Mas para explicar isso para vocês, vamos fazer o quê? Vamos aí para o nosso quadro, Vamos então adentrar na nossa tabelinha, ou seja, em outras palavras, em outros dizeres, vamos para o momento da putaria. Vamos fazer o quê? Vamos pornográfico, Pornográfico. Aqui eu já fiz com vocês uma divisão de como era antes e como é agora, com a mudança normativa, Como era antes e como será então realizado e materializado a partir desse momento. Para ser bem sincero, a norma não mudou tanto. Por que a norma não mudou tanto? Porque apesar da ausência, de previsão legislativa nesse sentido, anteriormente, a jurisprudência já pontuava essa possibilidade. O que aconteceu? A lei nova, apesar de ser chamada de nova lei de falências, não é nova lei, porque só fez umas mudanças dentro da lei 11.101 do ano de 2005. Ela fez o quê? Ela inseriu um entendimento jurisprudencial que já era praticamente uníssono. Então, na verdade, trouxe aquele entendimento em forma de artigo, agora pontuado e previsto no artigo 6º da lei 11.101 do ano de 2005, a lei de falências e recuperação judicial. Então vamos lá, trazer aqui a ponderação para vocês. Como aqui a minha cara está meio que tampando o depois, eu vou deixar tão somente, para vocês aqui no gráfico. O que é importante dizer? É importante dizer o seguinte, gente. Antes, a prevenção, ela não, na verdade, abarcava aqueles pedidos de recuperação extrajudicial, Então, em outras palavras, em outros dizeres, muitas vezes as pessoas, elas no intento de não judicializar, no intento de buscar a celeridade, até porque a gente sabe que a falência por si só, ela, de certa maneira, ela demora, ou seja, judicialmente, tudo que é judicialmente acaba demorando um pouco mais, E a recuperação judicial segue essa mesma proposta, Então, muitas vezes, as pessoas pediam a homologação de um acordo de maneira extrajudicial. Essa homologação realizada extrajudicialmente, através dos chamados, enfim, equivalentes jurisdicionais, enfim, a gente até tem alguns apontamentos relacionados à arbitragem, convenção de arbitragem, que foram modificados também com a Lei 14.112. O que acontecia, As pessoas
pessoas pediam essa recuperação, a homologação dessa recuperação realizada extrajudicialmente, mas isso não vinculava o juiz, isso não deixava o juiz prevento, ou seja, havia a possibilidade de uma nova distribuição, né? Ainda que aquele juiz homologasse o acordo prévio, né? O caso, se fosse judicializado, fosse para outro juiz. Um juiz que não acompanhou necessariamente aquele acordo pretérito, um juiz que não acompanhou necessariamente aquilo que havia sido, né, obviamente, pré-estipulado. Mas, apesar de não estar pontuado isso, né, é importante dizer que os tribunais, ou seja, já reconheciam essa possibilidade. A jurisprudência, ó, como está pontuado ali embaixo, ó, a jurisprudência reconhecia essa possibilidade, né, até mesmo com lastro numa interpretação extensiva da norma. Lembre-se sempre que no direito civil a gente pode fazer interpretação extensiva em determinados momentos, né? A gente pode fazer emprego da analogia como um mecanismo do que? Como um mecanismo de integração, artigo 4º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Da lei que é a lei para governar todas as outras, né? A Lex Legum, isso me lembra meio Senhor dos Anéis, um anel para governar todos os demais, né? Que loucura, Aragorn, Legolas e Gimli, também são 3. De qualquer maneira, ainda que não estivesse pontuado, ainda que não estivesse preciso, né, essa homologação de acordo, né, de recuperação extrajudicial, tornando prevento o juiz, na prática já se descortinava, na prática já era assim materializado. Prof, mas e agora? E agora? Né? O que faço da minha vida com você? Lei 14.112 de 2020. Gente, agora isso está expresso. Agora isso está pontuado. E vou além, né? O reconhecimento, a homologação desse acordo, né? Ou seja, dessa proposta de recuperação extrajudicial, vai tornar o juiz que a homologou, né, prevento. Vai tornar, então, o juiz que a homologou, o quê? Vinculado àquela, obviamente, àquele procedimento. E isso, né, serve para 3 situações, porque 3 é mágico, porque 3 é holístico, porque 3 é Pai, Filho e Espírito Santo, Isos, Íris e Horus, Eusados, Poseidon, não é isso? Ou seja, é Harry, Rony e Hermione e também a Hulk e Leia. Quais são as situações? Gente, a prevenção, então, hoje, ela se aplica para pedido de falência, né? Ou seja, reconheceu antes, vou entrar com a falência, não importa, né? Ou seja, se reconheceu um acordo, enfim, homologou um acordo de recuperação extrajudicial, pronto, vai vincular a falência. Vai vincular também, por demais, se a gente falar de recuperação judicial, vai vincular, né? Vai vincular também, por demais. Agora, a homologação de recuperação extrajudicial vai vincular. Vai vincular nessas 3 situações. Então, vincula na falência, vincula numa recuperação judicial e vincula também, hoje, expressamente, né? Ou seja, torna o juiz prevento a homologação, né, de recuperação extrajudicial. Mas o que é importante? O que é capiroto? E óbvio, né, aquilo que eu perquiriria, que eu perguntaria no perfazer de uma prova, no perfazer de um certame, é justamente o seguinte: só vincula se for relativo ao mesmo devedor, né? Ou seja, tem que ser o mesmo devedor, the same, né? Tem que ser igual. Por quê? Porque se mudar, né, nada obsta aí uma outra, né, distribuição, até porque, né, se for um outro devedor, nós sabemos que a proposta não é exatamente a mesma, né? Ou seja, aquele acordo que eu pré-estipulei com o sujeito não vai se aplicar para outro indivíduo, ou seja, mudou o sujeito, mudou o devedor. Se mudou o devedor, né, nova roupagem, ou seja, novas propostas. Então, obviamente, o juiz não ficaria então prevento. Agora, se mesmo devedor, prevento falência, prevento recuperação judicial e prevento na homologação de recuperação extrajudicial. Dito isso, então, gente, feitos esses apontamentos, né, deixo para vocês desde já um forte abraço e, como sempre, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.